Bem, meus amigos, a paz do Senhor, é sempre um prazer imenso nós termos essa oportunidade de comentarmos a aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais um resumo, dessa vez o nosso resumo está na lição 9, que tem por tema Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Deus trabalha em favor dos que nele confiam. O texto áureo está em Esther 6,3, que diz: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se ele fez. Há um texto aqui isolado, mas nós vamos entender direitinho essa passagem. Verdade aplicada, o Senhor vela pelos que o temem e guardam os seus caminhos. Objetivos da lição é perceber que Deus sempre socorre os seus filhos, graças a Deus. Compreender que o agir de Deus é sempre perfeito. Tem aquele hino, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. E entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Deus não atrasa, não adianta. Deus tem o seu cronômetro certo para entrar em ação e agir. Pode para nós, ele está tardando, mas no tempo de Deus não é o nosso tempo. O texto de referência está lá em Esther capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 1, aí salta para o versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Bom, eu quero ler um texto que pode nos trazer a base para esse tema e lhe ajudar aí na sua introdução, no seu primeiro contato. Você sabe que o primeiro contato do professor com a turma é muito importante, muito determinante para todo o sucesso no decorrer da sua aula, tá ok? Então, esse primeiro contato, eu quero deixar um texto aqui que se encontra em Isaías, no capítulo 4, no capítulo 64, no versículo 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que texto lindo. Tudo a ver com o tema. Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Espera no Senhor, confia nele. E ele com certeza tudo fará. Amém? Oh, glória a Jesus. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico, A introdução diz que o temor do Senhor é a fonte para a vida vitoriosa nesta terra, e quando obedecemos a Ele, o Senhor nos dá ânimo para encararmos a vida e nos livra de muitos males. O temor do Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa. Teme a Deus, porque esse é o princípio do saber. A vida muda quando Deus faz parte dela. Nossa vida é feita de momentos altos e baixos. Um dia Mardoqueu estava condenado à morte, no outro dia estava sendo honrado pelo rei. A vida de todo mundo passa por momentos de altos e baixos. Passa por momentos alegres e por momentos de perdas que nos trazem tristezas. A gente passa por momentos de período sendo humilhado, mas temos também o período de exaltação. Há o momento do monte, mas também há o momento do vale. Há o momento da popularidade, mas há o momento do deserto. Há o momento dos aplausos,
mas aos momentos das vaias. E só aqueles que estão preparados para o tanto quanto os aplausos e as vaias estão preparados para exercer um papel influenciador diante do povo de Deus. Quem só quer aplausos será o reflexo de um potencial frustrado. Quem espera por glórias humanas será uma pessoa frustrada naquilo que faz. Porque nem sempre eles virão. Nem sempre eles baterão na nossa porta. Porque tudo que acontece é uma preparação para que nós possamos exercer com maestria, com capricho, aquilo que chegou nas nossas mãos. Amém? A aflição é o solo fértil para o milagre. Foi bom me ter afligido, né? Isso me fez contemplar a sua lei. Disse o salmista, a aflição em si, ela é um momento de poda, ela é um momento de reflexão, ela é um momento de tratamento de Deus em nós. É nós nos reconhecendo, é nós convivendo com a gente mesmo, conosco, é nós conversando conosco mesmo. Esses são os momentos que muitas das vezes as aflições nos traz e nos leva para uma reflexão introspectiva, quando nós passamos a fazer as reflexões de nós mesmos, as reflexões internas de como temos vivido diante de Deus e diante dos homens. O que aconteceu aqui foi que Ramã várias vezes presenciou que Mardoqueu não se ajoelhou perante sua presença. Aborrecido com a situação, Ramã tomou conselho de seus amigos e de sua esposa Zeres. A gente tem vários exemplos de maus conselhos na Bíblia, assim como temos exemplo de bons conselhos. Mas quer ver um exemplo de mau conselho? A gente vai encontrar em Gênesis, capítulo 16, no versículo 2 em diante, quando a esposa de Abraão, Sara, ela manda que Abraão, dá um conselho a Abraão, porque Deus fala que vai dar um filho, ela acreditando já ser velha, não acreditou em Deus, ela dá um conselho para que Abraão tome a sua serva Agar para que possa lhe gerar um filho. Olha o conselho que ela deu e Abraão aceitou aquele conselho. Outro fato que a gente encontra é quando Isaac, juntamente com Rebeca, Isaac já na sua velhice, quando eles têm os seus filhos Esaú e Jacó, Rebeca dá o conselho para que Jacó possa ir lá matar o cabrito, fazer o guisado. Ela iria pegar a pele para colocar nas mãos de Jacó, colocar no seu pescoço, para que o seu pai, apalpando, ele pudesse identificá-lo como Esaú. Olha que conselho que ela deu, ela tramou tudo aquilo ali, e a gente sabe a história, ela teve que viver longe dos seus filhos, seus 2 filhos, porque eles acabaram criando-se um mundo de inimizades, coisas que mau conselhos trazem consequências danosas. Então, se você não sabe dar um bom conselho, não dê conselho. Se você sabe dar um bom conselho, dê conselhos. Conselhos, as pessoas pegam sempre muito mais fácil os maus conselhos do que os bons conselhos. Mas que se você tiver bons conselhos, dê conselhos. Deus está ao seu lado. Confie nele. Confie em Deus. Em Jeremias, no capítulo 20, no versículo 11,
Jeremias vem vivendo um período ali de crise existencial, querendo parar com o seu ministério, querendo retroceder, querendo recuar. Ele resolve, depois de pensar em parar, ele resolve continuar, prosseguir, porque é um fogo que queima dentro do seu ser. E ele escreve no capítulo 20, no versículo 11, que Deus está com ele como um valente terrível. Deus está comigo como um valente terrível. E é o Deus que peleja por nós. É o Deus que está conosco como um valente terrível. E operando Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode fazer nada. Porque Ele tem o domínio. Ele tem a palavra de poder, de autoridade, a palavra que quebra o jugo, que desata o nó, que arrebenta as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Ele tem a palavra que muda as circunstâncias momentaneamente, rápido, instantaneamente, rápido. Então, em Deus, nós depositamos a nossa confiança. O Senhor nunca se esquece de nós. Claro, apesar de o livro aqui não falar muito de Deus, ou não falar nada do nome de Deus, mas as ações de Deus, elas estão implícitas no livro. Elas estão ali mostrando que há uma ação de Deus operando em todo o seu conteúdo escriturístico. Então, o livro foi acessível justamente de onde estava escrita a bondade de Mardoqueu, que Mardoqueu fez ao rei. O rei perdeu o sono, pediu para que se abrissem os livros da crônica. Foram lá e abriram justamente na página que narrava o fato de Mardoqueu ter contado o que ele ouviu, de que alguém queria matar o rei. E por causa disso ele foi honrado. Vendo como é que é bom você trabalhar pelo lado da preservação, pelo lado do que é certo, pelo lado do que é bom, pelo lado do que é honesto, pelo lado do que é justo. Ele trabalhou pelo justo e foi honrado por isso. O 2 diz, o agir de Deus é perfeito, perfeito. Deus, ele tem a sua maneira perfeita de trabalhar. Eu não preciso ensinar a Deus, eu não preciso dar conselhos a Deus, até porque Deus não precisa dos nossos conselhos. É nós que precisamos nos aconselharmos em Deus. É nós que precisamos viver na dependência de Deus, porque o agir de Deus não é como a gente quer. Deus tem os seus caminhos na tormenta. Deus nem sempre vai agir de forma maravilhosa como eu desejo. Muitas das vezes a ação de Deus vai fazer nós passarmos pelo vale da sombra da morte. E por mais que nós venhamos a pensar que Deus está longe, há o agir de Deus ali. Deus é dessa metodologia. O 2, tópico 2, subtópico 1, não deixe de honrar. Nunca deixe de honrar o Senhor, nunca deixe de honrar a Deus. Nunca deixe de ser grato a Deus. Nunca deixe de tributar honras a Deus, mas não é honras verbais, não é honras cantando, é honras de vida, prática de vida. Quer ver quando você honra a Deus? É quando você ama o seu irmão. Você honra a Deus quando você pratica o bem ao seu irmão. Você honra a Deus quando você exerce o amor de Deus pelo seu próximo. Nós precisamos, como disse Jesus, que as pessoas vejam em nós, ou vejam que nós somos discípulos de Cristo, amando-nos uns aos outros. Jesus disse, vão saber que vocês são meus discípulos, não é porque vocês vão ao culto, não é porque vocês oram bem, não é porque vocês cantam um longo período, é quando amardes uns aos outros. Aí sim,
nós estamos honrando a Deus, porque nós estamos manifestando uma característica de Deus, porque Deus é amor. Quem honra a Deus é por Ele honrado. Não vamos vender a ideia de barganha. Não é essa a ideia que o autor está vendendo. Não venda essa ideia para o seu aluno, porque senão a gente parte para o princípio do evangelho triunfalista, do evangelho positivista, do evangelho que você faz para Deus te dar, o evangelho do toma lá da cá. É perigoso quando a gente parte para o evangelho do toma lá da cá. Tu faz porque Deus vai fazer por você. Se você der, Deus vai te dar. Deus vai... Não, vamos ter cuidado com isso. Vamos honrar a Deus sem esperar nada em troca, porque esse é a verdadeira honra. O verdadeiro amor é quando você ajuda as pessoas sem esperar nada em troca. Ainda que você receba recompensa por isso, mas que a sua motivação em ajudar não seja uma motivação aonde você espera o troco. A mesma coisa com o Senhor. Não faça barganha com o Senhor. Vou fazer porque Deus vai me dar. Não faz porque Deus vai te dar 100 vezes mais. Aí esse interesse, essa obsessão por ter de volta de Deus pode nos frustrar, porque Deus não é obrigado a nos dar. O que Deus fez por nós, e nós somos agradecidos, é que Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos livrou do fogo do inferno e nos remiu, nos comprou para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Não estamos fazendo nada demais. Então, cuidado para você não vender uma ideia triunfalista dentro desse texto, desse tópico 2, subtópico 2, como Deus é obrigado a te honrar porque você honra Ele. Faz e espera com paciência. Deus é Deus. Só que eu tenho medo da barganha, de que Deus tem que fazer, de que Deus está ao meu serviço. E isso não acontece. Deus é soberano. A gente tem que parar com esse evangelho barato, com esse evangelho sem base. É um evangelho que é praticamente furado. Então, muito cuidado na hora de você comentar esse tópico aqui com o seu aluno. O 2.3 diz, nossa confiança em Deus faz toda a diferença. O rei, a postura de Mardoqueu diante do ódio de Ramã foi simplesmente demonstrar sua confiança em Deus. Ponto. Quem confia, espera. Quem confia, descansa. Quem confia sabe que mesmo naquele momento ali adverso, Deus está conosco. E Mardoqueu foi o fator diferencial para ele se posicionar e ficar em paz, a confiança dele em Deus. Se o ir para a forca glorificaria o nome de Deus, Deus permitiria que Ramã fosse, ou que Mardoqueu fosse para a forca que Ramã preparou. Só que não era o momento. Então o que Deus fez? Deus livrou e a forca foi para quem mesmo a preparou. O feitiço virou contra o feiticeiro. Deus transformou a maldição em bênção e puniu com aqueles que queriam o fim do povo de Deus com a pena que eles mesmos queriam aplicar no seu povo. E aí Ramã caiu diante de Mardoqueu? Não. Caiu diante de Deus. Foi a Deus que ele afrontou. E Deus entrou em ação.
3 diz, Deus nunca se esquece de honrar os seus. Não, Deus nunca se esquece de honrar os seus. Mas nunca cobre a Deus honras. Senhor, porque eu faço isso e isso. Senhor, porque o Senhor tem que fazer. Senhor, porque eu estou aqui clamando, porque o Senhor é obrigado. Não, esquece isso. Isso não é evangelho de Jesus. A comunhão nossa com Deus é um fator diferencial nas nossas vidas, para que as nossas orações tenham o endereço certo, para que as nossas orações sejam respondidas. Então, não espere honras, trabalhe para Deus, porque Deus a ninguém deve. Agora, se a sua motivação de trabalhar é uma motivação interesseira, ela é errada. E Deus não tem compromisso com o interesseiro, porque o evangelho dele não há barganha. É medida justa, é balança justa. Então não espere, não faça com essa motivação. Faça por amor. E deixa as outras coisas para Deus. Não importa o período que passar. Não importa o período que passar. Pode passar o tempo, pode se estender os dias, porque os dias só contam para nós, para Deus não. Deus não está preso a espaço. Então o que pode ser dias para nós, para Deus não. Deus, ele vai continuar trabalhando. João capítulo 5, versículo 17, Jesus ensinou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O importante, o 3,2 diz, o oponente não impede a honra a Mardoqueu. Bom, Deus honrou a Mardoqueu, mas Mardoqueu jamais imaginou que aquela trama dele falar ali, ó, vão matar o rei, poderia desembocar nisso tudo. Por isso que eu estou falando, ele fez aquilo ali com o intuito de salvar a vida do rei. Ele não fez aquilo ali com o intuito do rei dar ofertas a ele, do rei dar a ele honrarias, de Deus dar a ele honrarias. Não, ele fez aquilo ali de primeira mão para salvar o rei. E automaticamente a bênção veio e alcançou Mardoqueu. Então por isso que eu estou frisando, sendo enfático, não faça nada por interesse. Não trabalhe por interesse. Não faça as coisas na igreja objetivando cargos, porque isso é complicado. Você vai chegar no cargo por meios ilegais, por trâmites incorretos. Você não terá sucesso, você pode se frustrar, se arrebentar, e aí depois você vai pesquisar, fazer a análise, você chegou ali por trâmites ilegais. Por isso que é importante você saber esperar e nunca fazer as coisas para ser honrado. Amém? O 3,2 diz, o oponente não impediu a honra de Mardoqueu. O 3,3 diz, Deus é poderoso para desfazer ciladas. Deus é poderoso para, nesse momento, se tiver alguma cilada contra a sua vida, ele está desfazendo. Porque Deus vê o que você não vê, Deus vê o que nós não vimos, os olhos do Senhor contemplam todas as coisas, e para Deus nada é impossível. Então Deus, ele vê tudo, e sendo ele Deus, ele está pronto a cortar as ciladas que o adversário armou para você, que homens gananciosos, soberbos, arrogantes
possam ter armado para você, para mim, para nós, povo de Deus. Deus é poderoso para desfazer as ciladas e deixar os homens sem entender nada. Glória a esse Deus que faz tudo de maneira perfeita, como eu quero, não como Ele quer. Como lhe apraz, com a sua sabedoria, com o seu zelo em fazer as coisas certas. Deus é Deus de milagres. Glória ao nosso Deus. E depois de tanta essa honra, o Mardoqueu é honrado pelo rei, e o próprio Ramã passeia com o rei pela cidade, com as vestes reais, com o cavalo do rei, o que ele havia sugerido, achando que o honrado seria ele. Você vê como é que são as coisas, né? Até hoje tem pessoas assim, esperando honras, mas para tê-las pisam nas pessoas, humilham as pessoas, massacram as pessoas em nome de um título, em nome de uma sigla que antecede seu nome. Infelizmente, tem pessoas que o poder faz um mal tremendo. E para Ramã, o poder teve a capacidade de gerar ações que culminaram na sentença de morte para ele mesmo. Mas para nós vamos continuar servindo a esse Deus que é poderoso para quebrar qualquer ciladas. E nós, de maneira humilde, vamos nos prostrar, sempre dependendo e carecendo desse Deus que a gente ama. Amém? Nossa conclusão diz que aprendemos nesta lição que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. A história de Mardoqueu conta que ele fez de sua vida uma entrega pessoal ao Senhor e por isso foi honrado. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu e fazer o que o Senhor quer que façamos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Mais aí um auxílio aí para a nossa lição 9. Betel, eu fico aqui os meus agradecimentos a você, sempre dando aquele conselho: ora, jejua, se consagra a sua vida para que a sua aula seja uma aula cheia de Deus, tomada do Espírito Santo. Isso aqui é aula bíblica, e aula bíblica o professor precisa estar empolgado, entusiasmado, precisa estar levando Deus para a sua turma. Amém? Deus te abençoa, Deus abençoa no dia aí que você estiver lecionando, que o Espírito te unge, te capacite, te dê sabedoria mais e mais para você ser uma bomba na mão dele. Não se esqueça aí de compartilhar essa aula, de dar um like aí, um amei, deixa aí o seu comentário, porque tudo é benéfico para nós irmos nos aperfeiçoando nos nossos vídeos. Beijo no coração, até a próxima lição. Fica com Deus. Deus abençoa. Amém.